Bom, no Maringá você foi em 1979, 80, 78. né? 78, né? Foi quando eu tive o acidente na ponte, né, com o meu rosto. Exato. E o que você tem a dizer da sua rápida passagem pelo Grêmio de Maringá, Rafael? Eu fiquei em Maringá quase 4 anos, né? Aham. Foi praticamente o reinício da minha carreira. Uhum. Porque pelos médicos de Campinas eu não jogava mais futebol, né? Pelo acidente que eu tive, dificilmente eu voltaria a jogar futebol. Eu tenho metade do meu rosto do lado esquerdo é platina, né? Eu tenho platina no rosto todo e graças a Deus eu acho que ficou melhor, né? O conceito ficou melhor. Foi num choque que eu tive com o Dario, né? Da Maravilha. Ah, sim. E isso me marcou bastante, porque geralmente eles diziam que eu ia voltar com medo. E eu falei, goleiro não pode ter medo, né? E eu corri o risco de ter dupla visão, ou seja, eu de longe eu ver dois e de perto ver um. Eu falei, pô, para goleiro isso não existe, pô, não tem como eu ver duas bolas de longe e uma bola de perto. Tanto é que num jogo de férias no final do ano, nós fomos jogar em Taubaté, pelo Master ainda, inclusive o Muricy estava com a gente, Muricy, Pedro Rocha, eu, Tião, Adão, nós tínhamos um time de Masters aí, um time de férias aí que era excelente. E eu estava com 62 pontos no rosto. E eu era noivo da minha esposa, que hoje é minha esposa. E eu larguei meu carro na frente do barracão de zinco ali, que nem existe mais, né, na Avenida Ibirapuera. E eu falei para ela, vai buscar o carro, que eu deixei meu carro lá na frente do barracão de zinco. Eu estou em Taubaté. Eu vim jogar. Eu falei, pô, você é louco? Eu falei, não, eu quero ver se realmente de longe eu vou ver dois e de perto eu vou ver um. E graças a Deus não correu nada demais. Eu estourei 4 pontos só, num choque que eu tive, né, durante o jogo. Sangrou um pouco e tal, mas eu tirei aquela dúvida que os médicos em Campinas tinham me dito, em Curitiba, em Maringá, que eu ia ter, né? Que eu fui operado em Campinas. Mas não, graças a Deus eu não tive esses problemas não. Eu, em termos de contusão, tive 7, 8 contusões aí, dificílimas, né? E de todas elas, graças a Deus, eu saí bem. Que bom. Bom, depois do Grêmio Maringá, você Voltei pro retornou Corinthians. ao Corinthians. E... Eu não sei se eu voltei na época certa ou na época errada, né? Aham. Mas para mim foi excelente, porque eu voltei para um grande clube. E eu voltei porque eu estava fazendo um grande trabalho no Paraná, né? Então, acho que eu voltei para o time certo, né? Que bom. E você praticamente pegou o começo da democracia corintiana, né? Eu peguei o começo, né? Eu fiz parte dela. E o que você tem a dizer? O que eu disse há 30 anos atrás, eu digo novamente hoje, né? Dá bom para 3. Mas são coisas que passou, né? Eu acho que se fosse hoje, como eu sou hoje, como eu penso hoje, eu ficaria na minha, né? Mas na época, pela idade que eu tinha, pelo caráter que eu tenho e pela impetuosidade que eu tinha, que eu falava as coisas sem medir as consequências, né? Eu acho que isso me prejudicou também um pouco. E se fosse hoje eu pensaria 2 vezes, né? Porque era o time do meu coração, é o time do meu coração. E eu estava onde eu queria, né? Eu voltei porque eu queria voltar e porque era o meu time do coração. E eu consegui provar meu valor, né? Só que infelizmente eu fui brigar com as pessoas erradas. Bom, você saiu do Corinthians então e voltou para o Paraná, só que dessa vez pelo Atlético Paranaense. Aí eu voltei para o Atlético. Aham. Foi realmente... Eu tinha Flamengo para voltar, eu tinha Palmeiras, eu tinha Santos na época. E o Adilson Monteiro Alves não quis me emprestar para nenhum desses clubes, né? Alegando que o problema que eu tive dentro do Corinthians não era nem físico nem técnico, era disciplinar. E o Palmeiras queria uma troca com o Gilmar, que depois nós fomos se encontrar em 85, ele pelo Bangu e eu pelo Curitiba. E eu escolhi o Atlético porque eu me dei muito bem no Paraná, né? E também dentro do Atlético Paranaense eu consegui ser ídolo e consegui grandes títulos pelo Atlético. E foi justamente nessa época do Atlético que tinha o Assis e o Washington, né? Casal 20, né? O Casal 20 começou em 82. Eu fui para o Atlético no final de 81 para 82. O Washington estava no Internacional, o Assis estava aqui no interior de São Paulo, o Hélio Alves foi buscar o Washington lá e o Assis aqui em São Paulo. Tinha o capitão, tinha o Nivaldo, tinha a nossa equipe toda, se você for ver hoje, tinha o Jair Gonçalves do Palmeiras, tinha o Roberto Costa também estava comigo. Nosso time era um time que do goleiro ao ponto esquerda, inclusive aqueles que não jogavam, era duro. Se você vacilasse, você não jogaria, né? Porque a gente tinha 2 ou 3 jogadores para a mesma posição. E o Atlético, de 81 até 85, no estado do Paraná, não teve para ninguém. O Atlético foi terceiro do Brasil com 70 clubes. Só perdemos para o Flamengo, afinal, porque perdemos no Rio e ganhamos em Curitiba.
Mas em termos de time, em termos de torcida, em termos de camisa, tanto a camisa do Atlético como a camisa do Curitiba era muito forte na época. E o Atlético tinha também um goleiro muito bom, né? Que era o Roberto Costa. Roberto Costa, nós ficamos juntos 3 anos. E tinha mais o que aconteceu aqui em Santo André, que fazendo roleta russa, ele acabou se matando. Era o 4º ou 5º goleiro. Nós tínhamos 4, 5 goleiros de ponta. Que bacana. Era o Joseli. Joseli. Bom, uma passagem muito boa pelo Atlético Paranaense e depois do Atlético você foi para o Coritiba. Mas nesse meio houve uma negociação com a Portuguesa. Eu, Jorge Luiz e o Nivaldo. Porque em 84 era classificatório o Campeonato Brasileiro. E o Atlético não classificou para disputar o Brasileiro. Né? E nós fomos emprestados para a Portuguesa. E o presidente da Portuguesa era o Oswaldo Teixeira Duarte. E nós chegando aqui em São Paulo, a gente tinha que ficar com o mesmo salário que a gente tinha no Atlético Paranaense. E ele disse uma coisa que eu não gostei, né? Ele falou que o Atlético Paranaense era time pequeno e a Portuguesa era time grande. E eu falei, pô, seu Oswaldo, acho que o senhor está enganado. Porque em termos de estado, em termos de time, o Atlético é um grande time do estado do Paraná. E além de ser um grande time, tem uma grande torcida. Então, se for para mim ficar com o mesmo salário, eu volto para Curitiba, eu não fico aqui. Então só ficou o Jorge Luiz e o Nivaldo. E eu voltei para o Atlético Paranaense. Aí houve interesse, através do Hélio Alves e do Evangelino, em que eu galgasse a minha ida para o Curitiba. Bom, futebol paranaense você conhece como poucos, né? E você teve a felicidade de participar do Atletiba, né? Jogando em ambos os lados. Era um clássico assim, forte como os demais do Brasil? Era e é até hoje, né? Eu acho que em termos de Atlético, a cobrança é maior. A cobrança é bem maior. Você perdendo um Atletiba, fatalmente no dia seguinte vai ter dispensa de jogador, vai ter briga, vai ter uma revolução. O Atlético nada mais é que é o Corinthians de São Paulo no Paraná. Tem um Corinthians paranaense, mas não dá para comparar com o Corinthians aqui. E o Curitiba é o Palmeiras, né? Então a rivalidade é muito grande. Mas a diferença é que você jogando pelo Curitiba contra o Atlético, é um jogo normal e um jogo comum. Naturalmente existe a rivalidade, mas não existe tanta cobrança como existe dentro do Atlético. Então você acha que a torcida atleticana... Cobra mais. Cobra mais. A torcida do Curitiba é mais passiva, mais entendedora. A torcida do Atlético não, a torcida do Atlético cobra mais.